90. Viver em outro mundo. Capítulo 659 Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Depois de ver que Billy e Zhao-ai haviam deixado o salão, o velho elfo então se virou para a grande anciã e Gai antes de suspirar levemente e dizer: desde que nós recebemos a primeira carta do patriarca Billy, eu sempre estive prestando atenção em toda a árvore da vida. Já que eu não queria que as coisas fossem conhecidas pela Igreja Radiante e não queria dificultar nossas chances de lidar com a raça divina, eu tenho interceptado cada carta que saiu. O rosto da grande anciã não pôde deixar de ficar pálido quando ela ouviu o ancião supremo. O rosto de Gai ficou feio também. Isso foi porque eles realmente estiveram enviando cartas para a Igreja Radiante todo esse tempo. O ancião supremo olhou para a grande anciã e Gai. Embora eu sempre pensasse que fazer isso era sem sentido, nossos registros relativos à raça divina era realmente terrível demais, então eu ainda fiz um esforço. No entanto, eu simplesmente não esperava encontrar aquelas cartas endereçadas para a Igreja Radiante. E mesmo se eles estivessem encriptadas, eu ainda posso dar sentido em algumas daquelas palavras. Eu não pensei que haveriam traidores em minha própria raça. Então o ancião supremo olhou friamente para a grande anciã. Então o que fez você trair sua própria raça, suas próprias crenças? Diga-me. A grande anciã olhou para o ancião supremo. Seus olhos lampejaram com medo. Entretanto, esse medo imediatamente foi substituído por fanatismo. Ela declarou alto: a vontade de Deus está em todo lugar, e você deve se render ao Deus radiante. É seu privilégio servir sob ele. Deus é onipotente. Deus é todo-poderoso. Deus nos liberará para a luz brilhante. O ancião supremo olhou para a expressão da grande anciã e seu rosto afundou. Então um raio de luz saiu das mãos do ancião supremo e entrou no corpo da grande anciã. A grande anciã gemeu pateticamente antes de seu corpo colapsar no piso. Então o ancião supremo virou sua cabeça para Gai e fez a mesma coisa. Gai gritou antes de colapsar. Então o ancião supremo virou sua cabeça para a rainha e disse: eu alejei sua cultivação, leve-os para fora. A rainha assentiu, então ela imediatamente fez pessoas levar os corpos da grande anciã e Gai para longe. Neste momento, todos no salão estavam prestando atenção ao ancião supremo. Similarmente, o ancião supremo escaneou o salão e então disse: a história da nossa raça é dividida em duas partes. Uma parte é acessível por todos enquanto a outra só pode ser lida por especialistas do 9º nível da nossa raça. Nos registros, o continente Ark tem sido sujeito em uma guerra contra a raça divina. Nossa raça élfica foi a força principal durante aquela guerra. Os anões e os homens-fera eram componentes principais também. Havia também a raça da sereia e alguns humanos do 9º nível que se juntaram. Entretanto, muitos humanos do 9º nível também estavam do lado da raça divina junto com a raça do dragão. A guerra foi incrivelmente feroz, e no final, os artefatos divinos dos elfos, anões e homens-fera conseguiram danificar o especialista de nível Deus, dirigindo de volta para o reino divino. Naquela luta os artefatos divinos das três raças foram seriamente danificados. A lança do deus besta da raça homem-fera foi severamente danificada. O martelo de ferro da raça anã foi similarmente danificado. Apenas nosso arco da raça élfica sofreu ferimentos leves. Uma vez, o espírito de artefato do arco élfico conseguiu se materializar por um pequeno período de tempo, informando nossos ancestrais sobre a guerra contra a raça divina. Depois disso, o espírito de artefato caiu em sono profundo. Os elfos no salão estavam silenciosos enquanto eles escutavam o ancião supremo. Eles estavam completamente inconscientes que havia outra parte da história em sua raça. O ancião supremo olhou para o pessoal presente e disse: assim como o Senhor Zhao-ai disse, o Deus da Igreja Radiante no Reino Divino está em um relacionamento hostil com nosso próprio Deus. Isso os fez enviar pessoas para lidar com a gente, e esperando controlar todo o continente Ark, escravizando todas as raças no processo. Eles irão nos tratar como gado, e quando nossa força atingir um nível suficiente, eles nos enviariam ao Reino Divino para se juntar ao seu exército. Basicamente, a raça divina quer tornar o continente Ark em uma fábrica de produção de soldado. Por causa disso,
As principais raças no continente decidiram resistir à raça divina. Senhor Zhao não disse nada de errado. E nós vamos estabelecer uma aliança com ele para lidar com a vinda da raça divina. Nenhum elfo no salão ousou se opor, todos eles assentiram simultaneamente. O ancião supremo assentiu e virou sua cabeça para a rainha e disse: Você tem feito bem todos esses anos. Você deve formar uma aliança com o Senhor Zhao amanhã. O Senhor Zhao veio aqui em pessoa, além dele mesmo ser um especialista do 9º nível. Isso já é nos dar grande face. Discuta esse assunto com ele. Ao mesmo tempo, entregue o arco élfico para ele e peço para nos ajudar a consertá-lo. Se o Senhor puder consertar nosso espírito de artefato, então seria bom para nossa raça. Eu suspeito que existem mais traidores dentro da nossa raça. Quando o artefato divino for consertado, com certeza, encontrar aqueles rebeldes seria mais fácil. Então o ancião supremo escaneou o salão como se estivesse procurando por traidores presentes. Os elfos no salão sentiram suas costas suarem frio. Mesmo se eles não tivessem traído sua raça, o olhar do ancião supremo sozinho os fez sentir culpa. A rainha imediatamente assentiu em resposta. O ancião supremo também lhe deu um aceno antes de se virar para partir. Depois que o ancião supremo partiu, a rainha olhou para os outros elfos e disse: Tudo bem, todo mundo pode voltar. Certifique-se de gerenciar bem seus subordinados. Esse é um período especial na nossa raça. Enquanto o artefato divino for consertado, ninguém está permitido a deixar a árvore da vida. Os elfos assentiram antes de se levantarem e partirem do salão. Depois que o grupo partiu, a rainha se viu fraca enquanto estava sentada na sua cadeira. Ela não se sentiu ótima, para dizer o mínimo. 2 dos que foram capturados, um deles era seu marido enquanto o outro era sua sogra. Neste momento, Gelar entrou e foi na direção da rainha. Mãe, o que acabou de acontecer? Porque Nana e o pai foram levados à força. A rainha olhou para ela e suspirou. Então ela disse a Gelar sobre tudo o que acabou de acontecer. Gelar olhou para a rainha. Sua expressão era como se ela não conseguisse acreditar. Mãe, você está dizendo a verdade? Como isso poderia ser possível? Porque o pai trairia nossa própria raça. Porque Nana ficaria do lado da Igreja Radiante. A rainha balançou sua cabeça e disse: Eu também não sei. Eu tenho vivido por muitos anos com seu pai, mas eu ainda não notei que ele é uma pessoa da Igreja Radiante. Ao mesmo tempo, sua Nana tem vivido aqui sua vida inteira e ninguém notou que ela era uma traidora. Se o Senhor Zhao não viesse aqui, então nós não teríamos descoberto sobre isso por muito tempo. Gelar olhou desnorteada para a rainha. Ela não sabia o que dizer. Realmente não havia uma maneira para explicar esse assunto. A grande anciã tem vivido com os elfos a sua vida inteira, mesmo ao ponto de ser a grande anciã. Ela fez seu melhor para a melhoria da raça e também odiava os humanos até o osso. Foi por causa de suas qualidades que ela conseguiu obter sua posição atual. Mas quem teria pensado que ela realmente seria uma pessoa da Igreja Radiante? A rainha olhou para Gelar e suspirou. Não era somente Gelar. A rainha não conseguia aceitar o que aconteceu também. Mas desde que ainda haviam assuntos que precisavam serem processados, a rainha olhou para Gelar e disse: Gelar, certifique-se de cuidar do grupo do Senhor Zhao o máximo possível. Não deve haver nenhum erro. Eu devo entregar o arco para o Senhor Zhao esta noite. Ao mesmo tempo, eu também devo perguntar a ele por que a grande anciã Igai nos trairia. Eu acho que ele sabe o motivo. Quando ela ouviu as instruções da rainha, Gelar imediatamente assentiu, então ela se virou para partir. Na raça élfica, as crianças sempre estiveram mais próximas de suas mães. Foi por causa disso que os elfos eram uma raça matriarcal. As posições-chave do governo foram principalmente manuseadas pelas mulheres. Por causa disso, Gelar não teve muita conexão com Gai. Mas não importa o que, Gai ainda era pai de Gelar. Este assunto deixou Gelar triste. Ela não entendia por que seu pai faria tal coisa. Quando Beli e Zhao retornaram para o quarto que foi organizado para eles, Beli imediatamente olhou para Zhao e disse: Pequeno Ai, a grande anciã e Gai foram realmente enviados pela Igreja Radiante? Zhao assentiu e disse: A grande anciã é certeza, no entanto, Gai pode não ser. Gai é filho da grande anciã, então é possível que foi a grande anciã que tenha o educado sobre isso desde criança. Portanto, fazendo Gai exibir tais ações,
A grande anciã foi doutrinada pela igreja enquanto Gai foi doutrinado pela grande anciã. Billy franziu suas sobrancelhas e disse, maníaca, ela realmente é uma maníaca por fazer isso com seu próprio filho. Zhao Ai suspirou e disse, isso está de acordo com a filosofia da igreja. Esse pessoal são devotos ávidos da igreja. Para a igreja, eles desistiriam de tudo que eles têm. Billy franziu a testa. Aquele ancião do 9º nível claramente viu Gai atacar você. Então por que ele não o parou? O que acontecesse se você não fosse um especialista do 9º nível? Zhao Ai sorriu e disse, eu não exibi minha aura do 9º nível, então é por isso que você não pode notá-la. No entanto, outros 9º níveis com certeza seriam capazes de senti-la, então ele apenas deixou. Eu apenas não esperava que o ancião supremo fosse tão meticuloso. Foi uma coisa ótima que ele tenha confiscado a carta da grande anciã quando ele descobriu. Senão, nossos planos estariam com problema. Billy franziu a testa e disse, certo, nós fomos descuidados demais dessa vez. Felizmente, eles fizeram coisas com muito cuidado. Seria terrível se nossos planos fossem conhecidos pela Igreja Radiante. Zhao Ai assentiu, então ele suspirou e disse, eu pensei que desde que os elfos se isolaram do mundo, então a Igreja Radiante não teria a oportunidade para chegar até eles. Nós não fomos cuidadosos o bastante e subestimamos a Igreja. A Igreja Radiante tem preparado seus planos por incontáveis anos. Seus movimentos podem sempre estar fora das nossas previsões. Billy assentiu, então ele olhou para Zhao Ai e disse, pequeno Ai, o relato sobre a Igreja mudando a história é verdade? Esse é o motivo pelo qual os humanos começaram a suprimir outras raças. Viver em outro mundo. Capítulo 660. Zhao Ai assentiu e disse, eu também não estava ciente deste assunto antes. Mas quando eu fui aos Homens-Peixe, eu descobri que sua história era muito mais completa. Foram eles quem me disseram sobre esse assunto. A expressão de Billy se acalmou quando ele disse, Igreja Radiante, seres verdadeiramente viciosos. Até agora, nós ainda não entendíamos por que os humanos nos suprimiram. Acabou que era o plano da Igreja Radiante desde o início. Nós devemos destruir completamente eles, todos eles. Zhao Ai sorriu fracamente e disse, Patriarca, não se preocupe, nós com certeza vamos ter a oportunidade para fazer isso, nós certamente vamos. Cedo ou tarde, nós entraremos em contato com a igreja, naquela hora, nós mesmo lidaremos com eles. Billy bufou friamente, ele sabia que ele não poderia ficar ansioso com isso. De qualquer forma, haveria uma oportunidade no futuro. Zhao Ai olhou para Billy e disse, Patriarca, o que você acha que aconteceria à grande anciã e Gai? Billy bufou e disse, eles não deveriam sair facilmente. Exceto pelos humanos, outras raças tratam traição como um grande crime. Zhao Ai não pode deixar de suspirar. O que Billy disse era verdade, quer sejam anões ou homens-fera, ou mesmo os orgulhosos elfos, eles punem rebeldes com muita severidade. Isso era algo que diferia dos humanos. No continente, haviam muitos impérios humanos. E os humanos daqueles impérios tinham mais sentimento de pertencer ao seu próprio império comparado à raça humana inteira. Neste momento, Gelar chegou. Zhao Ai e Billy descobriram que a expressão de Gelar não era a melhor, mas eles não disseram nada sobre. Gelar acompanhou a pessoa que os entregou um pouco de comida para comer. Dieta elfica era bastante peculiar, eles não comem principalmente carne, dando prioridade no consumo de frutas e vegetais. Portanto, haviam muitas frutas e vegetais na comida que foi presenteada para Billy e Zhao Ai. Havia alimento base que parecia com o sabor da fruta do pão, mas não tem uma concha dura externa, e também tinha a forma de um chifre. Zhao Ai não desgostou da comida, mas Billy era diferente. Os anões gostam de comer carne, então quando ele viu a comida espalhada na mesa, ele não podia deixar de perder o apetite. Depois que a comida foi colocada na mesa, Gelar deu a Billy e Zhao Ai uma reverência e disse, por favor, aproveite nossa comida. Se você precisar de algo, apenas balance o sino na mesa e alguém virá ouvir seus pedidos. Zhao Ai assentiu e disse, obrigado, senhorita Gelar. A comida parece deliciosa. Gelar deu outra reverência e então parecia ter algumas palavras que ela queria dizer. Mas no final, ela não disse e apenas se virou para partir. Zhao Ai notou sua hesitação, então ele sorriu fracamente e disse, senhorita Gelar, espere. Você tem algo que quer dizer? Por favor, não hesite em nos dizer.
Quando Gelar ouviu Zawai, ela não pode deixar de parar. Ela virou sua cabeça para Zawai e disse: Senhor, eu apenas quero perguntar, por que a grande anciã e o príncipe traíram a raça élfica? Zawai olhou fixamente. Ele não pensou que Gelar perguntaria isso. Ele olhou para Gelar e perguntou, por que a senhorita Gelar perguntaria sobre isso? Qual é o seu relacionamento com a grande anciã e o príncipe? O rosto de Gelar ficou levemente pálido quando ela respondeu, a grande anciã é minha avó enquanto o príncipe é meu pai. Se o senhor sabe o motivo, por favor, me diga. Zawai e Billy olharam fixamente. Eles não esperavam que a pessoa na frente deles fosse uma princesa elfo. Enquanto olhava para Gelar, Zawai não pode deixar de simpatizar com ela. Ele suspirou e disse, eu tenho um palpite, mas não significa que seja verdade. É altamente possível que a grande anciã seja um espião que foi enviado pela Igreja Radiante há muito tempo atrás. Gelar estava confusa com o que Zawai disse. Isso ocorreu porque Zawai disse que a grande anciã foi enviada pela Igreja Radiante. Isso era completamente diferente da grande anciã trair a raça élfica. Zawai olhou para Gelar e continuou, existe um plano de longa data da igreja para abduzir as crianças das principais raças e doutriná-las, tornando-as crentes leais ao Deus Radiante. Eles transformarão aquelas crianças em pessoas que daria tudo pelo Deus da igreja. Depois de doutrinar aquelas crianças, eles então as enviariam de volta para suas raças, efetivamente se infiltrando nas raças. Eu me deparei com uma situação similar na pradaria do Homem-Fera. Portanto, eu pensei na possibilidade da grande anciã ser uma dessas crianças abduzidas. Quanto a Guy, ele é filho da grande anciã, então é possível que ele tenha sido educado pela grande anciã desde uma idade jovem. Mas tudo isso são apenas especulações minhas, eu não posso garantir a você que seja real. O rosto de Gelar estava bastante pálido enquanto ouvia Zawai. Ela olhou para outra parte e disse, então o senhor quer dizer que a grande anciã foi levada pela Igreja Radiante quando ela era jovem. Então eles enviaram de volta depois de doutriná-la. Tudo isso apenas para lidar com a raça élfica. No entanto, porque a grande anciã parecia extremamente apaixonada em servir nossa raça. Zawai sorriu e disse, não tem nada de errado sobre isso. Desde que sua raça é extremamente reclusa, não houve oportunidade para enviar informação de volta à Igreja Radiante. Portanto, ela fez o outro método, trabalhar duro e ganhar uma alta posição. Depois disso, ela então teria acesso ao núcleo da raça e conseguir mais segredos para enviar em um momento oportuno. Gelar e Belia sentiram, esse era um caso altamente provável. A grande anciã estava em uma posição acima de dezenas de milhares de elfos. Se ela não fosse descoberta pelo Ancião Supremo, então a aliança teria falhado. Isso foi algo que deixou os espiões extremamente assustados. Gelar se curvou para Zawai e disse, eu agradeço ao Senhor por dissipar minhas dúvidas. Então eu não estarei perturbando a refeição do Senhor por mais tempo. Então ela se curvou na direção de Billy antes de se virar para partir. Depois de Gelar deixar o lugar de Zawai, ela imediatamente procurou pela rainha. Então ela disse à rainha sobre o que Zawai disse a ela. Depois de ouvir, a rainha imediatamente pensou que esse assunto não era simples. Então ela imediatamente foi até o Ancião Supremo lhe dizer. Depois de dizer esse assunto ao Ancião Supremo, a expressão do Ancião Supremo ficou fria. Então ele se virou para a rainha e disse, o que você planeja fazer em seguida? A rainha respondeu, eu suspeito que existem mais espiões além da grande anciã. A grande anciã tem estado na sua posição por muitos anos, e ela também ganhou muitos seguidores leais que nós precisamos lidar. Eu planejo enviar o artefato divino ao Patriarca Zawai hoje. Se o Patriarca Zawai puder consertar o arco élfico, então o assunto seria cuidado com facilidade. Se ele não puder, então eu terei que pedir ao Ancião Supremo para agir. Nós devemos checar meticulosamente cada elfo dentro da árvore. O Ancião Supremo assentiu. Isso é realmente um assunto que precisa ser resolvido. Os espiões da Igreja Radiante na nossa raça precisam ser completamente eliminados. Vossa Majestade, nós devemos estabelecer nossa aliança com o Senhor Zawai o mais rápido possível. Existem apenas benefícios que nós podemos conseguir disso. Ao mesmo tempo, faça os elfos pararem de fazer obras de arte e faça-os fazer mais armas. Na luta contra a raça divina, obras de arte não serão muito úteis. A rainha assentiu, então ela se virou para partir.
O ancião supremo suspirou. Ele estava preocupado com o futuro do continente. A raça divina tem se preparado por dezenas de milhares de anos. Seu golpe seria tão rápido quanto um relâmpago. O continente estará preparado para isso. Zhao Ai não estava pensando sobre nada disso agora. A esta altura, ele já estava terminando a comida junto com Beli. Para ser honesto, essas frutas e vegetais dos elfos não eram completamente intragáveis. No entanto, eles não eram muito bons também. Eles eram muito sem graça. Sem nenhum tempero, não havia um sabor impressionante. Por outro lado, o vinho que os elfos fizeram era muito bom. Enquanto os dois estavam sentados e conversando, um anúncio foi de repente ouvido. Sua Majestade chegou. Zhao Ai e Beli olharam fixamente, mas eles imediatamente se levantaram. Neste momento, a rainha elfo fez seus homens abrirem a porta antes dela entrar. Os dois imediatamente fizeram uma saudação para a rainha. Então a rainha retornou o gesto e disse: Patriarcas, por favor, sentem-se. Eu estou aqui para pedir ajuda para o Senhor Zhao Ai. Então ela acenou sua mão quando Gelar trouxe um arco longo. Esse arco longo era verde, e parecia ser feito de um tipo de cristal. Tinha uma vinha entrelaçando no seu corpo e uma única folha no seu topo. Por outro lado, a corda do arco era algo que Zhao Ai não conseguia identificar. Não era grossa, e era mesmo levemente transparente. Se alguém não prestasse atenção, então eles não notariam sua existência. A rainha estendeu as duas mãos e recebeu o arco. Então ela levantou na direção de Zhao Ai e disse: Senhor, este é o artefato divino da raça élfica. Nós pedimos ao Senhor para tentar consertá-lo. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: Eu certamente oferecerei minha ajuda. Eu peço a Vossa Majestade para ficar tranquila. Entretanto, exigiria uma noite. Mas amanhã, Vossa Majestade seria capaz de saber se eu fui capaz de consertá-lo ou não. Eu também espero que Vossa Majestade envie um recado para que ninguém me perturbe à noite. Naturalmente, não havia necessidade da rainha rejeitar. Então ela imediatamente respondeu: Senhor, não se preocupe. Eu farei o pessoal garantir de manter as redondezas pacíficas. Patriarca Beli, eu organizei um quarto separado para você. O que você acha? Beli entendeu o que a rainha queria dizer. Ela temia que Beli perturbasse Zhao Ai. Isso era uma preocupação natural. Então Beli sentiu e disse: Eu entendo, então eu devo me despedir. A rainha expressou sua gratidão para Beli antes dela guiar o patriarca Beli para fora do quarto, deixando Zhao Ai sozinho dentro. Zhao Ai não foi de imediato para o espaço. Ele apenas sentou ali e cuidadosamente examinou o arco élfico. O braço do arco era feito de um tipo de cristal, e evidentemente era bastante duro. Por outro lado, a corda do arco não era apenas difícil de puxar, também era afiado para tocar. Parece que se alguém quisesse usar esse arco, técnicas especiais precisariam ser aprendidas primeiro. Depois de examinar por algum tempo e não descobrir nada, Zhao Ai então levou o arco élfico para o espaço. No momento em que ele entrou no espaço, uma notificação foi ouvida: item danificado detectado, procedendo no reparo. Reparo completo. Subjugando o espírito. Cristal único descoberto. Extraindo as propriedades do cristal. Melhorando a técnica de cristalização do anfitrião. Viver em outro mundo. Capítulo 661. Quando Zhao Ai ouvia essa notificação, ele não pode deixar de olhar fixamente. Ele não pensou que o arco élfico realmente lhe daria algumas vantagens. Entretanto, a surpresa não parou aí. Neste momento, outra notificação foi ouvida: linha feita de material especial detectado. A linha de seda é feita de seda de uma aranha variante. Muito dura. Extraindo propriedades da seda. Melhorando o traje de combate do anfitrião. Mangas adicionadas ao traje. Esses trajes podem expelir teia com o objetivo de prender o inimigo. Zhao Ai estava chocado desta vez. Essa função não era familiar demais. Essa não era a habilidade do Homem-Aranha. Zhao Ai balançou sua cabeça e não pensou mais nisso. De qualquer forma, o espaço já era bastante bizarro, então não seria surpresa essas coisas acontecerem. O próprio espaço tem o traje do Homem-Aranha, então não era estranho que sua função foi adicionada ao próprio traje de Zhao Ai. Zhao Ai baixou sua cabeça e olhou para o arco élfico. Ele queria ver como esse espírito de artefato se parecia. Neste momento, uma luz verde de repente piscou do arco enquanto uma pessoa lentamente saía dele.
Essa figura era muito diferente do Ironhammer e Bloodwar. A figura estava atualmente deitada. Quando sua aparência se materializou completamente, ela bocejou e então lentamente se sentou, assim como uma pessoa comum agiria depois de acordar do sono. Zawa estava curiosamente olhando para esse espírito de artefato. Ela não estava usando roupas élficas tradicionais, mas estava usando um traje de luta apertado no lugar. Isso lhe deu uma aura marcial. Neste momento, o espírito de artefato também estava olhando para Zawai. O espírito de artefato avaliou Zawai antes de se curvar e dizer: Grenvini cumprimenta o mestre Zawai. Zawai perguntou: seu nome é Grenvini? O espírito de artefato assentiu: sim, mestre, eu me chamo Grenvini. Zawai assentiu e disse: apenas me chame jovem mestre. Você é feito de quê? Por que você parece ser diferente do Ironhammer e Bloodwar? O espírito de artefato sorriu fracamente e disse, respondendo à pergunta do jovem mestre: Bloodwar e Ironhammer são feitos no continente Ark. Quando seus mestres se tornaram nível Deus, eles então foram ao reino divino. Apenas então eles se tornaram artefatos divinos. Por outro lado, eu fui feita no reino divino, então eu fui feita usando os materiais de lá. Isso me torna diferente de Bloodwar e Ironhammer. Zawai assentiu. Não admira que ele não tenha conseguido nenhum benefício quando consertou Bloodwar e Ironhammer. Então Grenvini foi na verdade feito no reino divino. Depois que esse pensamento passou pela sua mente, o coração de Zawai de repente foi movido. Se Grenvini que foi feita no reino divino deu benefícios a Zawai, então isso significa que havia materiais no reino divino que não podem ser encontrados no continente Ark? Se realmente for o caso, então seria ótimo visitar o reino divino para dar uma olhada. Aumentar o nível do espaço no continente Ark havia se tornado muito difícil. Os impulsos de nível que receberam foi da Lotus, mas essa coisa tem algum tipo de relacionamento com o reino demoníaco. Parece que se Zawai quisesse atualizar seu espaço, então ele precisaria visitar um reino demoníaco ou o reino divino. Zawai olhou para Grenvini e disse, Grenvini, os artefatos divinos são divididos em níveis. Grenvini assentiu e disse, nós de fato somos avaliados em níveis. Ironhammer e Bloodwar são artefatos de nível baixo. Eu sou classificada como um artefato de nível intermediário. Também existem artefatos de nível alto. Artefatos de nível alto são muito formidáveis, mas eles também foram difíceis de fazer. Por causa disso, houveram muitos poucos artefatos de nível alto no reino divino. Zawai assentiu, então ele perguntou a Grenvini sobre a guerra anterior contra a raça divina. O que Grenvini disse foi o mesmo que os testemunhos Ironhammer e Bloodwar, então não havia necessidade de perguntar por mais detalhes. Depois disso, Zawai instruiu Grenvini para proteger a raça élfica e também reter de chamá-lo de jovem mestre quando eles deixassem o espaço. Desde que Grenvini se rendeu ao espaço, ela naturalmente seguiria as ordens de Zawai. Então Zawai sentou dentro da sala de estar e abriu o monitor. Ele queria ver os acontecimentos atuais da raça élfica. Depois de descansar dentro do espaço, Zawai retornou para seu quarto na manhã seguinte. Depois de abrir a porta, Zawai notou que haviam pessoas lá fora. Zawai não estava surpreso com isso, já que era apenas o procedimento da rainha. Ela temia que pessoas viessem perturbar Zawai. No começo, Zawai pensou que esse método era desnecessário. Contudo, quando ele pensou sobre a situação de ontem, ele pensou o contrário. Ainda haviam alguns traidores entre os elfos. Se não fosse pela rainha ordenando lei marcial, então eles já teriam se aproximado do quarto de Zawai. Neste ponto, Zawai não estava mais preocupado com os rebeldes. Agora que ele tinha consertando o arco élfico, tudo seria resolvido. Artefatos divinos eram verdadeiramente tão misteriosos que eles podem detectar traidores entre sua raça. Isso era algo que não era único a Grenvini. Bloodwar e Ironhammer também eram capazes de fazer isso. Depois de ver Zawai abrir a porta, o pessoal de fora imediatamente abrandou sua expressão. Gelar, que era líder desta vez, se adiantou e fez uma reverência para Zawai. Senhor, você saiu. O senhor teve sucesso? Zawai sorriu levemente e então entregou o arco élfico para Gelar e disse, eu tive sucesso, por favor, entregue para sua majestade. Gelar olhou fixamente para o arco que foi transferido para suas próprias mãos. Então ela olhou para Zawai e disse,
Em nome dos elfos, eu expresso nossa gratidão. O senhor deve estar cansado. Por favor, tenha um bom descanso. Eu devo fazer alguém preparar uma refeição para você. Quando o senhor quiser comer, apenas envie uma palavra e eles virão servi-lo. Zhao-ai assentiu. Obrigado, senhorita Gelar. Então eu devo ir descansar. Ele fez uma saudação para Gelar antes de retornar para seu quarto e fechar a porta. Na verdade, Zhao-ai já tinha descansado ontem, então ele não precisava de mais nenhum descanso. Ele apenas queria mostrar que consertar o arco levou muito esforço, então ele fingiu estar cansado e retornou para seu quarto. Depois que ele entrou no espaço, ele abriu o monitor para ver como os elfos reagiriam ao conserto do arco élfico. Gelar levou o arco élfico até o salão onde a rainha estava esperando por notícias. A rainha ficou sem dormir a noite toda também. Neste momento, Gelar entrou, segurando o arco élfico em suas mãos. A rainha não pode deixar de se levantar e olhar para Gelar. Gelar imediatamente deu seu relatório. Mãe, ele teve sucesso. O senhor Zhao teve sucesso. A rainha olhou para o arco élfico e então soltou um longo suspiro. Ao mesmo tempo, seus dois olhos brilharam quando ela rapidamente chegou na frente de Gelar e respeitosamente recebeu o arco élfico. Então ela se virou para deixar o salão. Ela precisava ver o Ancião Supremo. Na raça élfica, o Ancião Supremo não era o único especialista do 9º nível. Havia outro ancião do 9º nível também, haviam mais de 20 deles. Hoje, todos os anciãos do 9º nível se reuniram. Eles trataram com grande importância a notícia de se o arco élfico foi consertando ou não. A rainha levou o arco para a caverna onde o Ancião Supremo e os outros estavam. Essa caverna na árvore era muito grande, mas não haviam decorações dentro, somente um largo espaço vazio. Dentro da caverna estavam vários tapetes de palha onde vários anciãos do 9º nível estavam sentados. A rainha parou diante desses 9º níveis e então respeitosamente se curvou e disse, reportando ao Ancião Supremo, Senhor Zhao-ai consertou o artefato divino. Então a voz do Ancião Supremo foi ouvida, Vossa Majestade, por favor, venha à frente. A rainha obedeceu, e levou o arco élfico adiante. Havia uma moldura de arco no meio desta enorme caverna e o Ancião Supremo estava parado bem próximo dele. Depois que a rainha chegou no Ancião Supremo, ela imediatamente colocou o arco élfico na moldura antes dela respeitosamente recuar para o lado. Entre os anciãos do 9º nível, o mais velho deles foi em frente. Ela também estava usando a mesma veste verde enquanto ela tinha um cajado mágico na sua mão. Ela se curvou na direção do arco élfico e disse, nós pedimos que o espírito de artefatos saia. Então Grenvine lentamente saiu do arco. Ela olhou para os elfos e assentiu, bom, eu tenho dormido por muitos anos. Bom ver que a força dos elfos se recuperou. O Senhor Zhao já me disse os acontecimentos no exterior. Parece que a raça divina está planejando atacar novamente. Eu também disse ao Senhor Zhao que nós estaríamos formando uma aliança com eles para juntamente lidarmos com esse inimigo. Alguém tem alguma outra opinião? Os elfos presentes não ousaram se opor. Todos eles simultaneamente disseram, nós não ousamos, nós seguiremos o que o artefato divino decidir. Grenvine assentiu, então ela franziu suas sobrancelhas e disse, porque eu sinto a aura do inimigo nos corpos de nossos membros. O que é tudo isso? Quando ela ouviu Grenvine, a anciã suprema mais velha respondeu, Vossa Graça, essa é a conspiração da Igreja Radiante. Eles têm doutrinado algumas crianças elfos e os enviado para se infiltrar na raça élfica. Nós já pegamos 2 espiões ontem. Entretanto, nós não fomos capazes de encontrar os outros. Nós pedimos a ajuda do espírito de artefato em eliminá-los. Grenvine assentiu, então ela olhou para a anciã suprema e disse, isso não é um problema. Mas depois de descobri-los, o que você fará? Então a anciã suprema hesitou por um momento antes de responder, Vossa Graça, nós vamos alejar seu cultivo. Qual é a opinião de Vossa Graça nisso? Grenvine na verdade bufou e disse, estúpida. Essas pessoas não podem permanecer vivos. Eu posso sentir a aura do reino divino em seus corpos. Parece que eles não são apenas espiões simples enviados pela Igreja Radiante. Seus corpos foram alterados usando um método especial, selando a energia do reino divino dentro deles, algo que todos vocês não podem detectar. Enquanto um especialista da raça divina chegar, eles podem ativar aquele selo e liberar a energia dentro. Essa explosão teria o mesmo poder que um especialista do 9º nível.
Então como você poderia deixá-lo solto? Se a raça divina vier e liberar essa energia, então o que você faria? Você pensou sobre isso? As palavras de Grenville fizeram as expressões desses anciãos supremos mudar. Eles não pensaram que a Igreja Radiante teria esse tipo de plano de apoio. Mesmo se a cultivação dos rebeldes fosse aleijada, eles ainda podem explodir. Com esta altura, os elfos estariam condenados. Os anciãos supremos estavam suando ao pensar nisso. A anciã suprema mais velha imediatamente se curvou para Grenville e disse: Sir Espírito de Artefato, nós sabemos o que devemos fazer. Viver em outro mundo. Capítulo 662. Awa estava atualmente sentado em um bote enquanto olhava para o pergaminho de pele de besta na sua mão. De fato, não havia nada de especial sobre esse pergaminho. A única mudança nele era a marca da raça élfica. A raça élfica tinha prosseguido com sua operação, eliminando mais de 100 espiões. Isso tornou a rainha elfo furiosa. Ela não pensou que haveria tantos rebeldes dentro do seu reino. A rainha estava aterrorizada com o pensamento dessas pessoas explodindo com o poder de especialistas do 9º nível. A este ponto, Zawai havia adquirido um novo status, o ancião estrangeiro da raça élfica. Mas Zawai não se importou muito. Agora que a aliança com os elfos havia sido resolvida, então o plano a seguir podia começar. Era hora de cuidar da raça do dragão. Billy estava bem ao lado de Zawai quando ele leu o pergaminho. Billy não pode deixar de rir e dizer: Agora você se tornou um ancião estrangeiro dos elfos. Eu acredito que você tem o status mais único em toda a história do continente Ark. Zawai sorriu e disse: Tudo isso foi devido à situação atual. Senão, eu não teria sido capaz de ganhar esses principais títulos. Eu posso dizer que as coisas ocorreram suavemente desta vez. Não apenas fomos capazes de ajudar os elfos a consertar seu artefato, nós também os ajudamos a eliminar seus traidores. Agora nós podemos prosseguir para o passo seguinte. Billy olhou para Zawai e disse: A raça do dragão. Zawai assentiu e disse: Certo, os dragões, eles precisam ser eliminados. Sua posição atual afeta muito significativamente o estado do continente. Nós não podemos esperar demais, eles precisam ser tratados. Eu tenho esse sentimento de pavor, como se algo estivesse prestes a acontecer no continente. Você deve ser cuidadoso. Billy assentiu e disse: Tenho certeza, iremos ser extremamente cuidadosos. O mesmo se aplica a você também. Certifique-se de cuidar de si mesmo. Afinal, você está enfrentando a raça do dragão. Zawai sorriu levemente e disse: Eu ficarei bem. Eu posso te garantir isso. Billy também estava muito ciente dos métodos de Zawai, então ele não estava preocupado com sua segurança. 5 dias depois, eles finalmente chegaram na Montanha dos Anões. Depois de descansar com os anões por um dia, Zawai partiu. Ele estava pronto para enfrentar os dragões. Embora Zawai estivesse com os elfos e os anões nos últimos dias, ele não estava sendo ocioso. Ele fez cair controlar o cajado fantasma de sangue para monitorar os dragões dentro do Império Leon. Além do Império Leon, Zawai também fez o cajado voar na direção da Montanha Akra para ver a situação ali. Dragões afirmavam serem invencíveis pelo continente, então Zawai não queria apenas ir sem amplas preparações. Felizmente, contanto que o mapa tenha sido coletado pelo espaço, então o espaço pode monitorar o Império Leon e a Montanha Akra a qualquer momento. Por muitos anos, dificilmente houveram quaisquer dragões vistos no continente. Todo esse tempo, os dragões ficaram dentro da Montanha Akra, tratando-o como seu próprio reino. Eles também tinham muitas bestas mágicas e dragões inferiores como subordinados. Lidar com eles seria tão difícil quanto atacar outro império. O plano de Zawai era primeiro ir até o Império Leon e lidar com os dragões que estavam estacionados lá. Depois disso, então ele atacará a Montanha Akra. Zawai não informou as outras nações sobre seus planos e apenas revelou aos anões, homens-peixe, elfos e os homens-fera. Zawai não temia vazamentos relacionados a essas raças. Isso era porque os números dos traidores neles eram muito poucos. Além disso, alguns deles também têm seus artefatos divinos que podem detectar quaisquer rebeldes entre sua raça. Ao mesmo tempo, seria impossível para a Igreja Radiante infiltrar na raça homem-peixe. Isso se deve porque sua situação era muito especial. Mesmo se nonos níveis fossem ir lá, então as pessoas imediatamente os descobririam.
Era impossível para qualquer espião da Igreja Radiante evitar os olhos da raça da sereia. Quando Zhao Ai deixou a Montanha dos Anões, ele imediatamente foi para o espaço. Nos últimos dias, Laura e as outras estavam prestando atenção ao movimento dos dragões. Embora os dragões houvessem controlado todo o Império Leon, eles ainda precisavam conseguir o reconhecimento de seus cidadãos. Embora humanos fossem facilmente tentados a ir contra o Império Leon, ainda era bastante difícil para eles aceitarem aos dragões como seus governantes. Os dragões eram verdadeiramente formidáveis, mas não se deve esquecer que nos olhos dos humanos, eles ainda eram bestas mágicas. Era impossível para humanos para aceitar uma besta mágica como seus governantes. Mas estava claro que os dragões estavam preparados para isso. Eles já controlavam muitas famílias nobres, e com a ajuda dessas famílias, mesmo se as pessoas não estivessem confortáveis em ser governados pelos dragões, eles ainda não foram capazes de fazer uma confusão. Haviam 40 dragões na capital do Império Leon. 10 desses 40 dragões eram nonos níveis enquanto os outros 30 estavam apenas um pouco abaixo. Mas mesmo se esses 30 não fossem nonos níveis, eles ainda podem voar, então sua ameaça não era menor que a dos nonos níveis. Além desses 40 dragões, a capital do Império Leon também tinha cerca de 5.000 dragões inferiores o protegendo. Esses dragões inferiores também tinham suas próprias montarias de bestas mágicas. O poder de luta dos dragões inferiores estava ao redor do sexto ou sétimo nível enquanto suas bestas mágicas estavam no sexto nível. Essa força também era algo que não se deve encarar levemente. Em vista de garantir seu sucesso, Zhao Ai gastou algum tempo no espaço para mapear completamente o território do Império Leon. Ele queria ver se havia outros dragões em outras partes do Império. Com certeza, na fronteira do Império Leon com o Império Rosen e o Império Buda, dragões estavam presentes dentro das cidades também. Eles agora podem não ser numerosos, mas seu exército de dragão inferior ainda era capaz de afugentar os ataques do Império Rosen e o Império Buda. Depois que Zhao Ai retornou ao espaço, ele imediatamente chamou Kun e Gren para o espaço. Então eles discutiram como lidar com os dragões. Zhao Ai mostrou o mapa completo do Império Leon, então ele se virou para Gren e Kun. Vovô Kun, os dragões têm guarnições nesses lugares. Quais deles nós devemos atacar primeiro? Zhao Ai se referiu a 4 pontos. Esses 4 pontos foram indicados por pontos verdes no monitor. Eles eram as guarnições do Império Leon, a fronteira do Império Rosen, a fronteira do Império Buda, e as redondezas da montanha Akikra onde um exército de dragão inferior de 2.000 também estava situado. Gren olhou para o mapa e pensou por um momento antes de dizer, com o número de tropas em nossas mãos, eu acho que não seria difícil atacar vários deles ao mesmo tempo. Eu acho que nós devemos separar nossas tropas e atacar as fronteiras do Império Rosen e Buda primeiro. Eliminar aqueles 2 exércitos apenas levaria cerca de uma noite. Além disso, nós precisamos certificar que aqueles dragões não escapem. Depois disso, nós eliminaremos os dragões na capital do Império Leon. Por último nós faremos nosso exército carregar na direção da montanha Akikra. Kun assentiu e disse, eu concordo com o plano do Gren. Nossa tropa de mortos-vivos são um número alto o bastante que mesmo os homens-peixe não seriam capazes de fazer um movimento. Então deve estar tudo bem se nós os dividirmos. Além disso, nós temos a vantagem de ser capaz de melhorar nossos números quanto mais lutarmos. A única coisa que nós precisamos fazer agora é informar os homens-peixe para fazê-los destruir a frota da Igreja Radiante para que eles não sejam capazes de enviar qualquer ajuda para os dragões. Eu não estou preocupado com os dragões na capital, afinal, nós temos a capacidade para limpá-los completamente. Ao mesmo tempo, aqueles leais ao Império Leon já foram eliminados quando os dragões tomaram o controle. Portanto, aqueles que foram deixados são aqueles nobres que estão do lado dos dragões. Zhao Ai assentiu e disse, hora de resolver o problema no Império Leon. Então está decidido, amanhã agiremos. Kun assentiu. Depois que o espaço foi atualizado, agora era possível colocar um exército em qualquer lugar do mapa. Isso fez suas táticas muito mais flexíveis. No entanto, Zhao Ai ainda queria fazer um movimento rápido. Era necessário remover os dragões antes que os nobres fossem capazes de agir. Seria melhor se eles não entrassem em uma luta com o exército dos nobres. Com toda a honestidade, Zhao Ai realmente não queria lutar contra o exército daqueles nobres.
De qualquer forma, eles ainda eram humanos. Mais tarde, quando a guerra acontecer, eles podem até mesmo ser outra força que pode resistir à raça divina. Depois de completar o plano, Zhao Ai descansou bem. Entretanto, Gren e os outros ainda estavam olhando fixamente para a tela. Eles queriam ver o que os Império Buda e Rosen estavam fazendo. Desde que eles não estavam cientes dos planos de Zhao Ai, os Impérios Rosen e Buda não fizeram nenhum movimento. Eles ainda estavam completamente alertas contra os dragões. Eles não ousariam vigiar os dragões muito levianamente. O dia passou rapidamente enquanto as pessoas no continente continuaram a viver suas vidas pacificamente. O exército dos dragões também estava estacionado em seu acampamento. Eles não temiam o Império Rosen e o Império Buda. Em suas mentes, assim que suas identidades como dragões foram reveladas, ninguém no continente ousaria atacá-los. Os dragões sempre estiveram distantes enquanto estavam na montanha Akikra. Mesmo os dragões inferiores se descobriram capazes de mover de lado na montanha. Por estar sujeito a este ambiente, os dragões inferiores se tornaram bastante arrogantes. Embora sua população atual não fosse muito, seu status no Império Leão era realmente bastante alto. Mesmo dragões inferiores comuns ousariam ser desrespeitosos para com os nobres do Império. Eles nem mesmo fariam esforço para fazer uma saudação. Não havia necessidade de dizer quando eles encontraram um plebeu. Nos olhos desses dragões inferiores, esses plebeus não deveriam ser considerados pessoas. Nos poucos dias em que estiveram no comando do Império Leão, já haviam várias pessoas que foram mortas sem nenhum motivo. Basicamente era um massacre. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.